Você com certeza já teve que gastar com equipamentos quebrados e isso com certeza já deixou uma imagem negativa no seu negócio, ou por ter equipamentos quebrados com frequência, ou por ter equipamento quebrando enquanto alguém utiliza. E em linhas gerais, ter equipamentos que estão quase quebrando ou degradados normalmente diminui a qualidade da experiência do aluno, tá bom? E por isso a gente vai dedicar esse vídeo para falar sobre como fazer manutenções preventivas para diminuir a probabilidade do seu equipamento dá problema. Mas se essa é a primeira vez que a gente se vê, meu nome é Douglas, eu sou diretor do NextFit e aqui nesse canal semanalmente tem vídeos novos sobre gestão, marketing e vendas focado em negócios fitness para te ajudar a crescer, para te ajudar a ter melhores resultados. Então deixa a sua inscrição e ativa o sininho para continuar recebendo esses novos conteúdos. A manutenção preventiva engloba 4 etapas: inspeção, lubrificação, limpeza e higienização, além da manutenção dos cabos. São as 4 principais etapas da manutenção preventiva. E eu vou te explicar sobre elas, te dando também dicas de cadência e de principais práticas onde você deve colocar mais atenção, porque normalmente é onde dá problema. E com essas dicas você vai economizar muito dinheiro, porque os seus equipamentos vão quebrar muito menos e, consequentemente, a experiência dos seus alunos vai ser melhor. Vamos começar pela inspeção. A inspeção é o momento de você ver se tem algo desencapado, alguma coisa frouxa, desgastada, alguma coisa que já está dando sinal de dar problema. E aqui já vai uma dica, né? Ouvir seus alunos, porque principalmente se você é uma academia um pouco maior, é natural que você não consiga ou que você deixe passar alguns itens. Então é muito importante que você seja sempre conversando com seus alunos, pedindo dicas e tenha abertura, e principalmente com aqueles alunos que são mais criteriosos, sempre está perguntando, deu tudo certo com o seu treino, os equipamentos estão te atendendo bem, ou até ter um formulário onde o pessoal pode dar esses feedbacks. Inclusive um ponto de atenção, se você não está pegando feedback dos seus alunos sobre os seus equipamentos, sobre a experiência, você pode acabar tendo uma surpresa ingrata. Inclusive tive um cliente uma vez que perdeu uma parcela grande dos seus alunos do dia para a noite, porque ele não fazia pesquisas, e como ele estava estável, o negócio dele não estava nem diminuindo nem crescendo, ele achou que estava indo bem. Então ele não rodava pesquisa de satisfação, ele não conversava, não pedia feedback dos alunos e, por incrível que pareça, também tinha uma academia assim cheia de problemas de equipamento, não só de equipamento, tinha muito mais problemas. Mas os seus equipamentos em si também eram bem precários, ele não fazia muita manutenção e de repente abriu um concorrente forte a algumas quadras da academia dele e aí ele acabou perdendo 30% dos seus alunos praticamente do dia para a noite. Então, se ele estivesse rodando pesquisa de satisfação, se ele tivesse clareza de que a infraestrutura dele não estava boa e mais algumas coisas do negócio dele não estavam bons, ele poderia ter feito manutenções e melhorado isso. Então, meu grande ponto aqui é que você esteja sempre se comunicando com seus alunos, tentando entender se tem pontas soltas, se tem coisas de infra e até de outras áreas que não estão indo bem, para você não ser pego de guarda baixa, você não levar aquele gancho num momento inesperado, porque abriu um concorrente próximo de você, tá bom? E ter banco rasgado, coisas enferrujadas, esse tipo de coisa, eu entendo que existe modelo de negócio e modelo de negócio. Tem gente que está atendendo um público que é de classe financeira mais baixa, digamos assim, que não vai ligar tanto para isso, certo? Mas qual que é o problema aqui? Não é porque você está atendendo esse pessoal com esse tipo de equipamento que alguém não possa abrir uma concorrência para você, cobrar algo parecido e não deixar isso acontecer. Eu não acho que é um bom argumento você ter uma academia que não está bem cuidada só porque você atende uma classe financeira baixa. Acho que o mínimo de manutenção, de cuidado, a gente tem que ter sim. Eu não estou falando para você usar Tecnodim, Matrix, eu não estou falando isso. Se você atende um público C, D, tudo bem, use equipamentos e marcas que sejam coerentes com esse público, mas cuida dos equipamentos. Eu acho que o mínimo de cuidado, coisas enferrujadas, banco rasgado, esse tipo de coisa a gente não deve deixar acontecer, porque abre margem, né? Diminui a experiência do aluno. Acho que a gente tem que tomar cuidado com isso. Esse parênteses fechado agora, vamos falar sobre grupos de equipamentos e qual tipo de inspeção você precisa fazer, beleza? Vou começar aqui com equipamentos de cardio. Exemplos, a gente tem as esteiras, as bicicletas. O que a gente tem que inspecionar nelas? Verificar se há falta ou excesso de lubrificação e poeira no motor. E quais problemas são evitados com isso? A gente evita, de fato, a deteriorização precoce da lona e do deck. E evita também o superaquecimento do motor. A gente tem também os equipamentos com baterias de peso. Como exemplo aqui, a gente tem crossover, adutor, abdutor, etc. E o que a gente precisa inspecionar? Principalmente o estofado desses bancos, né? Se eles estão bem conservados, como eu falei anteriormente, se eles não estão dando indícios de que vão rasgar também, se as peças estão bem encaixadas, se não tem nada muito frouxo. Isso aqui a gente tem que tomar atenção especial para acidentes, né? Se está frouxo, vai escapar daqui a pouco.
E os cabos, né? Será que eles estão em bom estado? Será que tem algum risco de ruptura iminente? E os problemas que a gente evita, então, é a percepção de desleixo, que eu falei anteriormente, né? Passa uma mensagem que você não está agregando tanto valor, que você não tem uma experiência boa. O aluno pode ter dificuldade ou insegurança para executar o exercício. E, claro, evita que o equipamento quebre no meio da execução, que a gente sabe que é bem perigoso. A gente tem também os mecânicos articulados, e aqui eu estou falando dos braços, por exemplo, do pack fly, que é o pack deck, um supino articulado, um desenvolvimento articulado, esse tipo de equipamento, tá bom? O que a gente tem que inspecionar aqui? Se há algum tipo de rangido ou afrouxamento no equipamento. Isso é o que a gente tem que inspecionar aqui, e o motivo é para evitar uma quebra repentina, né? Tem uma coisa frouxa ou rangindo, porque provavelmente vai quebrar daqui a pouco. E por fim, os equipamentos com correntes de transmissão. Aqui eu estou falando de bikes spinning e simuladores de escada principalmente. O que a gente tem que inspecionar aqui? Se as correntes estão bem lubrificadas e se há ruídos indesejados. E a gente evita o desgaste precoce do sistema de movimentação e a quebra repentina do equipamento. Legal, e cadência? Sugiro que faça semanalmente para todos esses equipamentos aqui, pelo menos uma vez por semana, uma passada geral, uma inspeção geral. Sugiro que tenha uma planilha de controle com o nome de cada equipamento, onde você vai lá e faz o check-up e coloca quem fez esse check-up. Como se fosse um controle de qualidade de estoque mesmo, uma coisa bem séria, e até porque nem sempre é você que vai conseguir fazer, às vezes você vai ter que pedir para algum colaborador, e nesse caso você vai pedir para ele fazer a inspeção e assinar que ele fez aquela inspeção e ele garante que está tudo nos conformes. Inspeção vencida, vamos falar de lubrificação, outra etapa indispensável na manutenção dos seus equipamentos. Principalmente em esteiras ou equipamentos articulados, a gente tem que se preocupar com isso, porque não ter uma lubrificação significa um atrito não planejado para aquele equipamento. E esse atrito eventualmente vai rachar o equipamento ou vai fazer, por exemplo, uma lona na sua esteira rasgar, o que é super, mega, hiper comum. Inclusive, vou pedir para o editor colocar aqui na tela como fica uma esteira que teve um pequeno rasgado proveniente de atrito, proveniente de falta de lubrificação. Já nos aparelhos com bateria de peso, a falta de lubrificação vai fazer com que o atrito também fique maior e seja mais difícil, mais pesado para o aluno executar o exercício. E talvez você esteja se perguntando agora, Douglas, você está chovendo molhado, eu já sei que tem que lubrificar, o meu problema aqui é saber qual tipo de química eu tenho que utilizar, qual tipo de produto, saber onde é que exatamente eu vou colocar a lubrificação e até o time, né, de quanto em quanto tempo que eu tenho que lubrificar. E eu vou te ajudar nisso também. A gente, inclusive, montou uma tabela bem legal que você pode literalmente usar no seu dia a dia como se fosse um manual de lubrificação, tá? E se você vai terceirizar isso para alguém da sua equipe, você vai dar esse manual para essa pessoa e ela vai ler e ela vai conseguir fazer a manutenção da forma correta. Eu vou passar por alguns itens aqui para você entender como funciona esse manual. Na primeira coluna a gente vai ter o nome do produto, na segunda coluna o grupo de equipamentos e acessórios, na terceiro período, que seria a cadência, né, de quanto em quanto tempo a gente tem que fazer. Na quarta coluna a gente tem um procedimento propriamente dito, onde eu detalho o passo a passo de lubrificação, depois onde você compra esse produto e uma fotinha aqui de exemplo também, para você entender aonde você vai inserir a lubrificação, sei que é dúvida de muitas pessoas, tá bom? No exemplo aqui do primeiro item. O primeiro produto ele é um silicone líquido, ele vai ter como alvo o grupo de equipamentos e acessórios de esteiras ergométricas. Eu vou utilizar isso aqui uma vez por semana, tá? Então eu vou lubrificar uma vez por semana. Como que funciona na prática? Eu vou ligar a minha esteira, eu vou configurar ela numa velocidade de 5 km por hora e com a ajuda de uma seringa eu vou colocar em torno de 30 ml no ponto de lubrificação da esteira, que está sendo aqui exemplificado pela foto. Vou aguardar uns 10 minutinhos com ela ligada para essa lubrificação correr, eu vou desligar. E depois disso, eu vou passar uma flanela nas pontas para tirar aquele excesso, tá bom? Porque o excesso, se ele ficar ali, ele pode fazer o aluno se machucar depois. Na hora que o aluno tá fazendo aquele hit e ele pula, ele vai colocar o pé lá, vai escorregar e pode se machucar. A gente tem que ter esse carinho ali de limpar o excesso e também porque fica grudento, fica feio, né, gente? Então a gente tem que limpar com carinho. Outro exemplo aqui é uma lubrificação com vaselina sólida que eu vou fazer nos equipamentos de bateria de peso, né? Como crossover, abdutora, adutora, o pack deck, etc. Aqui já dá para ter um espaçamento maior, a cada 15 dias é factível. Nesse caso aqui a aplicação é o seguinte, você vai usar um pano ou uma flanela para tirar o excesso que tem de vaselina antiga ou de sujeira também, e aí você vai pegar um pincelzinho e literalmente pintar ali com vaselina, você vai passar vaselina um pincelzinho até você ver que ficou bem lubrificado e a própria puxada do exercício já ficou mais fluida. Agora vamos falar sobre a lubrificação em equipamentos mecânicos, mais especificamente nos braços, nas partes articuladas. Por exemplo, no pack deck a gente tem que lubrificar o braço dele e se você tiver aqueles supinos articulados também você vai lubrificar no braço
desse supino, assim como está mostrando aqui na foto. Aqui eu vou utilizar um spray de graxa branca ou grafite em spray com lubrificante e desengripante em spray. Dá para fazer a cada 15 dias, sim, só que obviamente se você ouvir algum barulho, você já antecipa essa lubrificação, tá? A gente vai aplicar o produto nas partes móveis do aparelho, na parte articulada, nas juntas e nos pinos de ajuste de banco. Aí, desculpa, eu esqueci de te falar onde você vai comprar esses produtos, mas esses 3 que eu falei até agora são nos mesmos lugares, tá? Material de construção, loja de ferragem, de metais mesmo, ou em sites online que vendem insumos para a indústria. Geralmente nesses 3 lugares você vai achar esses produtos que eu acabei de falar, todos eles. Não tem segredo, são produtos bem acessíveis, bem comuns. E por último, a gente vai falar dos equipamentos que têm corrente de transmissão, como bike spinning, escada, entre outros. Aqui a gente tem que usar uma graxa específica para correntes. A parte boa é que essa aqui você pode fazer a cada 60 dias, não precisa de uma cadência tão curta. Para aplicar aqui, geralmente você tem que abrir o equipamento, né? Alguns deles já vêm com indicação de como fazer isso, qual parte você pode abrir. Você tem que novamente tirar o excesso primeiro com uma flanela, com um paninho, e depois pegar um pincelzinho de preferência para passar essa graxa ali dentro e lubrificar. E um tópico extra para fazer manutenção não nos seus equipamentos, mas sim no seu negócio é, adivinha? Se inscrever no canal e ativar o sininho. Porque dessa forma o YouTube entende que você quer conteúdos nossos, conteúdos que te ajudam a crescer e semanalmente ele manda para você esses conteúdos. Então não esquece de ativar o sininho e se inscrever para receber nossos vídeos semanalmente. Vamos falar agora de limpeza e higienização. Por mais que pareça bobo, às vezes tem muito equipamento que sim, ele quebra por causa de sujeira. Uma esteira, por exemplo, pode entrar um monte de sujeira lá perto do motor e fazer ele superaquecer. Ou simplesmente, mecanicamente falando, não conseguir trabalhar porque tem muita sujeira. E eu já vi isso acontecer várias vezes. E com vários outros equipamentos isso se repete. Como eu falei anteriormente também, tem muitas pessoas que se machucam na esteira porque alguém foi lá e colocou lubrificante e não limpou, né? Inclusive, vou pedir para o editor colocar aqui na tela para você ver como é uma esteira que está suja, com muita lubrificação em excesso, e outra que não está, para você ver como visualmente é fácil de identificar. Também vou pedir para o editor colocar aqui na tela um motor de uma esteira que não foi limpado, higienizado adequadamente, para você ver em que estado fica. Esse aqui estava quase quebrando, provavelmente. E agora vamos falar daquele que é o terror das academias de musculação, pelo menos, que são os cabos. Os que mais quebram, os que mais incomodam, os que mais dão acidente. A gente tem que dar uma atenção especial para esse personagem da história. E aqui o acompanhamento tem que ser literalmente diário, também ouvindo os alunos que reportam sobre os problemas, mas também com aquele olhar clínico, de estar sempre reparando se tem algum cabo que já está desgastado ou que o silicone ao redor já está abrindo. E eu sei que você provavelmente já comprou diferentes tipos de cabos, sempre na promessa de que esse é mais resistente, vai aguentar o tranco para sempre, mas dificilmente aguenta, né? Passa algumas semanas, alguns meses e eles eventualmente quebram. Mas acho que o mais indicado aqui é que você geralmente compre um cabo de 1/8 de espessura, que é um dos mais versáteis e utilizados, e também trabalhar com um cabo de 6x19, que é um dos cabos com maior densidade de fios, e ele acaba sendo também um pouco mais resistente por isso. E por fim, com o revestimento PA12 em nylon. Já vi outros revestimentos, mas o que é mais utilizado pela maleabilidade, pela força, é esse PA12 de nylon. E também sempre trabalhar com a alma de aço. Esse é o padrão ouro, digamos assim, o mais versátil, que dá para usar em mais equipamentos diferentes, mas também é importante que você sempre consulte o fornecedor do seu equipamento, porque ele pode, por algum motivo, especificar algum outro tipo de cabo. E aí você vai seguir a orientação do seu fornecedor. Isso aqui é o que normalmente se utiliza, porque é mais versátil e mais resistente. Legal, agora que você entendeu como inspecionar, como fazer manutenção, como lubrificar de forma inteligente, assertiva, agora é hora de entender quanto de estoque mínimo você precisa para quando der algum problema, tá? E para te ajudar nisso, a gente fez uma tabelinha aqui que eu vou pedir para o editor colocar na tela, mas a gente pode mandar tudo isso aqui para você, a tabela de lubrificação, a tabela de inspeção, de manutenção, com detalhes da manutenção e também essa tabela aqui de estoque, a gente pode mandar tudo para você. É só você comentar aqui embaixo equipamentos que a gente manda todo esse material para você. Você imprime isso aqui ou coloca num tablet e pronto, a sua equipe está munida em tudo que precisa para fazer boas manutenções preventivas e evitar que seus equipamentos quebrem. E já que você está preocupado com equipamento, eu aproveito para te dizer que a gente tem alguns vídeos aqui no canal que falam de equipamentos com melhor custo-benefício. O link vai estar aqui na descrição para caso você queira dar uma olhadinha se você já estiver aí namorando novos equipamentos para o seu negócio. Fechado? No mais, eu espero que o conteúdo tenha te ajudado e não esqueça de curtir e se inscrever para continuar recebendo nossos novos conteúdos semanalmente. Fechado? Um abraço!